Olá, mentes curiosas e exploradores do conhecimento. Bem-vindos a mais uma investigação fascinante no Mistérios da Ciência. Hoje vamos desvendar um enigma tático moderno. Em uma era onde as nações exibem orgulhosamente seus mísseis hipersônicos e armas balísticas capazes de destruir frotas inteiras, como a Marinha Americana agiu. Como eles conseguiram parar um gigantesco navio de carga iraniano de quase 300 metros de comprimento usando uma arma cujo conceito mecânico original remonta aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial? A resposta envolve física pura, engenharia de precisão e uma compreensão profunda da ciência analítica da força proporcional. Vamos viajar no tempo para o dia 19 de abril de 2026. O cenário é o vasto e imprevisível Mar da Arábia. De um lado temos o USS Prudence, um formidável contratorpedeiro da classe Arleigh Burke. Do outro lado, navegando de forma desafiadora sobre as ondas, está o imenso navio mercante iraniano, o MV Tuska. Após 6 longas horas em que o MV Tuska ignorou completamente as advertências de rádio e os comandos verbais diretos, a tensão atingiu seu pico absoluto. A física do confronto parecia inevitável. No entanto, surpreendendo os analistas, a Marinha não disparou um único míssil de alta tecnologia contra o colossal alvo flutuante. Em vez de obliterar o navio mercante com uma ogiva explosiva até que ele afundasse nas profundezas escuras do oceano, a tripulação optou por uma intervenção cirúrgica. Eles perfuraram meticulosamente a sala de máquinas do navio utilizando seu canhão naval de 5 polegadas, demonstrando um controle balístico impressionante. A grande questão científica e estratégica que emerge deste evento é: por que não utilizar simplesmente um míssil Harpoon ou um míssil Standard para eliminar o alvo instantaneamente e resolver o problema em segundos? É aqui que mergulhamos no fascinante e complexo conceito militar que chamamos de escalonamento de força proporcional. Antes de nos aprofundarmos na termodinâmica e na tecnologia de precisão envolvidas, um lembrete essencial. As análises apresentadas aqui baseiam-se puramente na ciência militar e na física dos materiais. Como comunicadora científica, meu objetivo não é promover hostilidades, mas sim dissecar a realidade mecânica e tática dos fatos. Estamos aqui no Mistérios da Ciência para analisar minuciosamente as táticas navais, a engenharia aeroespacial e a realidade da geopolítica global sem qualquer viés emocional. Portanto, convido todos vocês a manterem uma discussão extremamente calma, lógica e cientificamente embasada na nossa seção de comentários logo abaixo do vídeo. Agora vamos retornar à nossa questão central. Por que um canhão mecânico e não um míssil guiado inteligente? Na teoria da estratégia militar e na teoria dos jogos, existe um axioma comportamental famoso. Não é porque você possui um martelo gigantesco que todos os problemas ao seu redor devem ser tratados obrigatoriamente como pregos. Os mísseis antinavio modernos, como o sofisticado SM-6 ou o clássico Harpoon, são projetos de engenharia concebidos para um trabalho termodinâmico muito específico: destruir completamente a integridade estrutural ou causar a morte instantânea de um navio de guerra inimigo fortemente blindado através de uma imensa onda de choque. Esses artefatos são categorizados como armas de fogo e esquecimento. Eles utilizam sensores de radar ativos para mirar exatamente no centro de massa térmica do alvo, maximizando a transferência de energia cinética e explosiva para afundar o navio o mais rápido possível, alterando drasticamente a flutuabilidade da embarcação atingida. Se os comandantes utilizassem essa marreta de alta tecnologia contra um navio de carga comercial civil como o Tuska, as leis da física nos dizem exatamente o que aconteceria. A força de cisalhamento rasgaria o casco de aço carbono, garantindo que a embarcação afundasse rapidamente, levando consigo milhares de toneladas de carga. O resultado imediato seria um desastre ecológico de proporções cataclísmicas no Mar da Arábia. A dinâmica dos fluidos espalharia milhões de galões de óleo combustível pesado e produtos químicos tóxicos pelas correntes oceânicas, destruindo o delicado ecossistema marinho e causando danos ambientais que levariam décadas para se curar. Além da catástrofe ambiental, haveria uma trágica perda de vidas humanas. Dezenas de tripulantes civis inocentes, que provavelmente estavam apenas operando os sistemas de navegação e manutenção para sustentar suas famílias, seriam mortos pela explosão primária ou pelo afogamento subsequente nas águas frias e implacáveis do oceano. E o pior cenário do ponto de vista da ciência política
Isso garantidamente desencadearia um efeito dominó diplomático, resultando em uma guerra total na região. A destruição completa de um ativo civil é um catalisador perfeito para a escalada militar descontrolada, algo que os estrategistas navais evitam com precisão matemática. Para ilustrar essa mecânica, pense na física de uma perseguição policial em uma rodovia. Um oficial não dispara um foguete antitanque contra o veículo em fuga apenas para fazê-lo parar. A energia cinética liberada seria desproporcional. Em vez disso, a tática correta é aplicar uma força vetorial precisa no bloco do motor ou nos pneus. O objetivo é interromper a propulsão mecânica sem aniquilar a estrutura primária ou os ocupantes. Em termos puramente científicos, a Marinha dos Estados Unidos precisava de um bisturi cinético para esta situação complexa, e não de uma marreta termobárica. A força aplicada precisava ser cirúrgica, calculada e extremamente controlada. É exatamente aqui que entra em cena o canhão naval de 5 polegadas, ou 127 milímetros. Para mim, como analista nova, é fascinante notar como essa maravilha da engenharia mecânica é frequentemente subestimada por observadores casuais que se deixam ofuscar pelo brilho dos mísseis de cruzeiro nas notícias diárias. Muitos pensam que é uma tecnologia obsoleta, reminiscente dos piratas antigos. No entanto, o sistema de canhões Mk-40 e 5 Mod 4 dos contratorpedeiros classe Arleigh Burke não é. Trata-se de um sistema cinético altamente integrado, uma verdadeira obra-prima da cibernética militar. Na prática, é como um rifle de precisão colossal operando em rede no meio do oceano. O canhão Mk-45 está diretamente conectado ao avançado sistema de computação balística Mk-160, que processa algoritmos complexos em tempo real, para garantir que cada projétil atinja exatamente as coordenadas tridimensionais desejadas. E, claro, toda essa infraestrutura de disparo está intrinsecamente conectada ao famoso sistema de combate Aegis do navio. Os radares de varredura eletrônica ativa alimentam continuamente o computador balístico com dados telemétricos incrivelmente precisos sobre a posição, velocidade e vetor de deslocamento do navio-alvo no horizonte. Em apenas alguns milissegundos antes da ignição do propelente, o supercomputador calcula uma quantidade assustadora de variáveis dinâmicas. A física atmosférica entra em jogo, a velocidade e direção do vento, a densidade do ar, a umidade relativa e até mesmo o efeito Coriolis causado pela rotação constante do nosso próprio planeta. E o desafio matemático mais extremo de todos: compensar a inclinação e o rolamento do próprio navio. O oceano nunca está parado. A plataforma de tiro está balançando violentamente em 6 graus de liberdade sobre ondas enormes, mas giroscópios de fibra ótica mantêm o canhão mecanicamente estabilizado com precisão micrométrica absoluta. A potência de saída desse sistema, na realidade, é verdadeiramente impressionante. O USS Pruance é capaz de disparar de 16 a 20 projéteis pesados por minuto, e graças às correções computacionais contínuas, cada uma dessas balas de artilharia atingirá exatamente o mesmo ponto no casco do inimigo, sem falhar, repetidas vezes. No caso específico da interceptação do Tusca, o único alvo focado pelo sistema de controle de fogo do USS Pruance foi a sala de máquinas. A cinemática do ataque foi desenhada para evitar meticulosamente os enormes tanques de combustível do navio de carga, garantindo que não houvesse combustão secundária que destruísse a embarcação inteira. Além disso, a geometria da trajetória evitou completamente os alojamentos da tripulação. Nenhuma vida humana inocente deveria ser ceifada pela força cinética. Pensem na magnitude desta engenharia de precisão. Eles realizaram essa cirurgia balística enquanto ambos os gigantescos navios estavam em movimento acelerado no mar aberto turbulento. Naturalmente, como uma analista científica imparcial, devo apontar que esse sistema tem as suas limitações físicas. O alcance efetivo dos projéteis balísticos padrão é de apenas 13 a 20 milhas náuticas. Isso é uma fração minúscula em comparação com os modernos mísseis de cruzeiro que podem cruzar centenas de quilômetros de distância. Isso significa que, de acordo com as leis da geometria espacial militar, o contratorpedeiro precisava se aproximar fisicamente de seu alvo. Essa manobra envolve um risco tático calculado, especialmente se o navio de carga ocultasse armas antinavios secretas ou estivesse preparado para implantar veículos de superfície não tripulados armados. No entanto, a ciência da sobrevivência naval nos diz que esse é um nível de risco que a arquitetura defensiva de um Arleigh Burke pode gerenciar perfeitamente.
Suas defesas de ponto e sistemas de guerra eletrônica criam um escudo eletromagnético impenetrável contra ameaças de curto alcance, permitindo a execução segura desta manobra ousada. Agora, vamos mergulhar na ciência da balística terminal, porque é aqui que a física do combate se torna absolutamente fascinante. Como exatamente a engenharia de materiais transforma um navio maciço em um queijo suíço de aço sem comprometer o seu princípio de Arquimedes? O processo de parada requer uma manipulação delicada da flutuabilidade. Para neutralizar um monstro mecânico quase tão pesado quanto um porta-aviões sem afundá-lo, você precisa destruir os geradores de torque mecânico sem violar os compartimentos estanques de flutuabilidade do alvo. É aqui que o design aerodinâmico e a química interna do projétil utilizado se tornam os fatores críticos de sucesso na operação. O projétil de 5 polegadas não detona simplesmente devido ao estresse de impacto ao atingir o exterior do navio. A metalurgia do casco exige que a ogiva perfure profundamente as espessas camadas de aço estrutural, usando pura energia cinética antes de iniciar qualquer reação química exotérmica. Esse é o segredo da penetração balística. A mecânica por trás disso é chamada de ação de fusível retardado. É um cronômetro de milissegundos construído com precisão nanométrica. Somente após a ogiva entrar no ambiente fechado da sala de máquinas é que a carga explosiva primária é ativada. A onda de choque é então confinada, maximizando a destruição da infraestrutura mecânica vital. Essa explosão interna calculada tem um objetivo termodinâmico singular: vaporizar o bloco principal do motor a diesel, fraturar os enormes pistões de liga leve e quebrar os eixos de transmissão que convertem a energia térmica em rotação mecânica para a hélice. Sem essa conversão de energia, a embarcação perde toda a sua capacidade de manobra. É neste exato momento que o brilhantismo e a vasta experiência em geometria espacial dos oficiais de artilharia da Marinha dos Estados Unidos brilham. O cálculo do ponto de impacto é uma ciência imperdoável. Se a trajetória balística for apenas alguns centímetros muito baixa, atingindo a área crítica conhecida como abaixo da linha d'água, a pressão hidrostática forçaria milhares de litros de água oceânica para dentro da sala de máquinas a cada segundo, alterando fatalmente o centro de gravidade e afundando o navio irremediavelmente. Por outro lado, se os cálculos resultarem em um impacto muito alto, a energia cinética será desperdiçada nos contêineres de carga modulares. Embora a carga comercial pudesse pegar fogo, os geradores a diesel no convés inferior continuariam operando perfeitamente. O navio de carga continuaria sua jornada implacável, tornando o ataque balístico não apenas inútil, mas também um vexame tático completo. Portanto, a precisão milimétrica no centro do sistema de propulsão era obrigatória. O termo científico militar para o que o SS Pruance alcançou com esta demonstração de física aplicada é chamado de Mobility Kill ou abate de mobilidade. A fonte primária de energia cinética está morta. A tripulação civil está fisicamente intacta. E o gigantesco navio de aço está agora flutuando inerte no meio da imensidão do oceano aberto. Isso nos leva a uma questão muito mais profunda. Por que essa tática de precisão cinética é tão crucial na perspectiva mais ampla da guerra naval moderna? Para entender isso, precisamos sair da física e entrar no campo fascinante da economia de guerra, um domínio analítico onde as grandes superpotências globais frequentemente cometem erros fatais. Em um cenário de bloqueio naval prolongado, a matemática financeira e a logística de suprimentos tornam-se as armas mais letais. Os conceitos que chamamos de profundidade do carregador e custo por morte ditarão inexoravelmente quem sobreviverá ao atrito de uma guerra longa. A economia de munição é tão vital quanto o poder de fogo bruto. Considere a arquitetura de armamento do USS Pruance. Ele possui 96 células do Sistema de Lançamento Vertical, ou VLS. Esses tubos de aço estão repletos de interceptadores e mísseis de ataque incrivelmente caros e avançados, como as variantes da família Standard Missile, o SM-2, o SM-3 e o formidável interceptador SM-6. É um tanto irônico analisar essa matemática militar. Se a Marinha esgotar um míssil de alta precisão que custa 2 milhões de dólares apenas para intimidar e paralisar navios de carga civis que estão violando um bloqueio comercial, qual será o impacto termodinâmico e logístico na sua capacidade de defesa geral e na proteção de sua frota? Logicamente, os tubos de lançamento ficarão vazios,
você esgotará suas defesas primárias antes mesmo da batalha principal começar. Quando o inimigo, como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, finalmente liberar verdadeiros enxames de drones kamikazes ou disparar uma salva de mísseis balísticos antinavio hipersônicos, você estará indefeso. Do ponto de vista da teoria dos jogos militares, gastar milhões de dólares em energia cinética contra um alvo assimétrico que nem sequer tem a capacidade mecânica de lutar de volta é um erro operacional grotesco. A realidade fria dos custos financeiros associados à termodinâmica das armas é um fator estratégico imenso e muitas vezes ignorado. Em nítido contraste com os mísseis milionários, um projétil de canhão não guiado de 5 polegadas custa apenas alguns milhares de dólares para ser manufaturado. É incrivelmente barato na escala da economia militar moderna e, crucialmente, é muito fácil para a tripulação recarregar mecanicamente os compartimentos de munição do navio no mar. Se você entende a mecânica de recursos dos videogames modernos de estratégia, a lógica científica aqui se torna instantaneamente clara. Você não desperdiça sua habilidade suprema, que tem um tempo de recarga massivo e consome toda a sua energia contra inimigos menores. O custo de oportunidade dessa ação seria desastroso para sua missão. Você utiliza ataques básicos contínuos, conservando a sua mana preciosa e os seus recursos críticos para garantir que, quando o inevitável confronto com o chefe final ocorrer, o seu arsenal esteja na capacidade máxima. Na complexa logística naval cibernética, o canhão de 5 polegadas é o ataque básico mais letal e econômico de uma marinha. Isso nos guia para a parte mais espetacular desta análise científica, que tem enormes ramificações na física da política global. É o que eu classifico analiticamente como a demonstração de força suprema da Marinha. A decisão calculada de não afundar o navio após incapacitar, lucineticamente, é a maior demonstração tática que um militar pode dar. Do ponto de vista da obtenção de informações, preservar a estrutura física do alvo proporciona uma vantagem estratégica infinitamente superior à sua obliteração térmica. Como o convés do MV Tusca estava perfeitamente seguro e a embarcação inteira estava flutuando pacificamente após o abate de mobilidade, uma nova fase da operação foi iniciada. A física do oceano permitiu que fuzileiros navais altamente treinados entrassem em ação. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, embarcada em navios anfíbios próximos, implantou imediatamente os seus barcos de assalto de alta velocidade e helicópteros de transporte militar para abordar e assumir o controle total do navio. Como o alvo biológico e estrutural estava vivo e os militares americanos capturaram a embarcação intacta, os cientistas navais puderam confiscar materiais sancionados inestimáveis. O prêmio poderia incluir precursores químicos incrivelmente sensíveis ou componentes microeletrônicos destinados ao avançado programa de mísseis balísticos do Irã. A mensagem geopolítica codificada transmitida pelos Estados Unidos através desta ação termodinâmica foi cristalina. Cientificamente aterrorizante e calculadamente calma, temos a capacidade balística de paralisar as suas maiores máquinas oceânicas. Podemos confiscar a sua tecnologia ilegal sem iniciar a Terceira Guerra Mundial, e vocês não podem evitar. Evidentemente, como uma analista dedicada aos fatos, é imperativo reconhecer que as leis da probabilidade indicam enormes perigos nesta manobra. As operações de visita, embarque, busca e apreensão, conhecidas como VBSS, são cenários de dinâmica de fluidos e combate em ambientes confinados mais complexos e letais concebíveis para os comandos. Um único erro de cálculo tático, ou a presença oculta de guardas armados entrincheirados nos recessos escuros do porão de carga de aço, poderia transformar instantaneamente a missão numa batalha sangrenta de curta distância. A física de resgatar feridos nas entranhas labirínticas de um navio no meio das correntes oceânicas é um pesadelo logístico. Mas, na ciência da guerra não convencional, esse é precisamente o vetor de risco estocástico que as forças de operações especiais estão matematicamente dispostas e treinadas para absorver. A recompensa inestimável de manter a coleta contínua de inteligência tecnológica e o controle absoluto sobre as variáveis da situação justifica plenamente o perigo. Para sintetizar toda a física, termodinâmica e estratégia militar que dissecamos hoje no Mistérios da Ciência, o encontro balístico entre o SS Pruance e o gigantesco MV Tusca não foi um mero tiroteio.
Foi uma verdadeira aula magistral acadêmica sobre a teoria dos jogos aplicada ao que os estrategistas de defesa chamam de controle de escalada. Este evento provou cientificamente que no combate moderno cibernético, possuir a tecnologia balística certa nem sempre se resume a projetar a maior detonação exotérmica possível, ou exibir a velocidade Mach mais alta em um túnel de vento. Frequentemente, a superioridade reside em possuir o controle cinético mais cirúrgico e exato sobre a violência. Não importa o quão avançados os motores scramjet dos mísseis hipersônicos do futuro se tornem, a mecânica clássica e os antigos sistemas cinéticos de força bruta, como os canhões navais, permanecerão como ferramentas termodinâmicas criticamente vitais. A física do impacto direto continuará a ser uma lei fundamental no teatro de operações navais. Isso é especialmente verdadeiro quando os modelos matemáticos de conflito nos forçam a enfrentar as complexas táticas de zona cinzenta. Nesses ambientes geopolíticos altamente instáveis, a fronteira de probabilidade entre a paz silenciosa e a guerra termonuclear aberta é extremamente tênue, exigindo instrumentos de calibração de força muito precisos. Portanto, a minha perspectiva analítica final sobre esta interação de mecânica de fluidos e balística é simples e direta. O verdadeiro poder de uma frota de classe mundial amparada pela ciência naval não é medido exclusivamente pelo número total de navios inimigos que ela pode desintegrar termicamente de longe, usando a tecnologia de botão de pressão. A verdadeira supremacia naval é medida objetivamente pela capacidade mecânica de se aproximar fisicamente do adversário, travar os giroscópios no centro de massa, olhar diretamente para os sensores do inimigo e emitir um vetor de força inegável. Você vai parar o seu movimento agora, ou eu aplicarei a física necessária para forçá-lo a parar. E acima de tudo, a excelência suprema reside em executar essa ameaça cinética, exatamente como calculado pelo computador balístico, sem um único joule de energia excedente e sem faltar um único newton de força. A perfeição termodinâmica na aplicação da violência estatal. Essa é a verdadeira magia da engenharia militar operando na sua capacidade máxima. Para expandirmos ainda mais o escopo de nossa investigação científica, considerem a dinâmica dos sistemas complexos que se desenrolou imediatamente após o término das operações balísticas diretas. A cadeia de causalidade no world físico não termina magicamente quando as engrenagens de aço e os eixos de transmissão do motor a diesel são silenciados. É precisamente neste ponto que o profundo e intrincado jogo de xadrez da geopolítica global começa a rolar através dos cabos de fibra óptica. Após os fuzileiros navais assegurarem o controle biológico e mecânico do MV Tusca, os algoritmos de análise comportamental indicam que os oficiais da Guarda Revolucionária em Teherã entraram em colapso lógico. Por que ocorreu essa pane sistêmica no comando adversário? O cálculo é simples. Eles não apenas sofreram um déficit financeiro maciço devido à perda de materiais de engenharia aeroespacial e produtos químicos avaliados em milhões de dólares, mas também sofreram uma perda incalculável de prestígio na complexa rede de percepção da comunidade internacional. A Marinha dos Estados Unidos essencialmente exibiu a sua superioridade em física balística e controle de estresse térmico sem fornecer aos sistemas de defesa do inimigo a justificativa lógica necessária para lançar uma onda de mísseis em retaliação. Uma equação perfeita de intimidação sem cruzar o limiar de ativação de uma guerra cinética total. Analisando os dados, esta é a refutação estratégica mais devastadora contra uma nação cuja doutrina militar depende fortemente da teoria do caos em guerras por procuração e operações fluidas de zona cinzenta. Eles ficaram confinados por um paradoxo lógico intransponível criado pela aplicação cirúrgica e meticulosa de energia cinética proporcional. O aparato de mídia não pôde transmitir sinais de rádio alegando um ataque não provocado e implacável, porque a biologia dos tripulantes civis estava intacta e preservada. A termodinâmica do ataque foi tão contida que eles não puderam clamar nas Nações Unidas sobre violações massivas dos direitos humanos ou destruição ambiental catastrófica no oceano. A Marinha executou todo o procedimento balístico seguindo protocolos estritos e em total conformidade algorítmica com as rígidas regras de engajamento baseadas no direito internacional. Este é o motivo científico pelo qual a força proporcional se torna um colapso lógico absoluto e um pesadelo para forças que dependem de ilusão de ótica e propaganda.
E se transpusermos esse modelo matemático de controle de escalada para o nosso próprio quintal estratégico, como as tensões marítimas territoriais complexas, há uma vasta quantidade de dados valiosos a serem extraídos. O estudo analítico da física da força contida é exatamente o que as forças marítimas de nações menores precisam absorver urgentemente. De acordo com os princípios da engenharia naval, não precisamos necessariamente de encouraçados de bilhões de dólares equipados com um arsenal interminável de mísseis de cruzeiro de longo alcance apenas para interceptar navios de milícia irregulares ou embarcações da guarda costeira estrangeira que assediam nossos pescadores com canhões de água. O que os modelos de simulação indicam que realmente precisamos é da capacidade termodinâmica de projetar uma força cinética cirúrgica e perfeitamente calculada. Uma infraestrutura mecânica que comunique aos intrusos astutos que possuímos a capacidade de igualar e neutralizar a sua agressão vetorial sem sermos os catalisadores de um conflito armado total. É fascinante, do ponto de vista da ciência da computação e da engenharia mecatrônica, observar que às vezes o antídoto mais eficaz contra adversários que utilizam táticas sofisticadas de evasão baseia-se em tecnologia fundamental. A física de projéteis e as táticas básicas de artilharia testadas e comprovadas exaustivamente pelo tempo e pela gravidade. As leis da física nos lembram que nem sempre são necessárias plataformas de laser de energia direcionada ou complexos sistemas de rastreamento de alvos baseados em satélites em órbita baixa para proteger a integridade territorial, soberania, de uma nação contra incursões persistentes. A resposta geralmente reside na mecânica newtoniana aplicada. Muitas vezes, a equação para a vitória requer apenas 3 variáveis essenciais: um oficial de artilharia com um profundo conhecimento de geometria balística, um canhão mecânico robusto submetido à manutenção termodinâmica rigorosa e a coragem psicológica dos marinheiros para manter os giroscópios estáveis no meio do caos e da fúria das ondas oceânicas. E vocês, exploradores da ciência e estrategistas de plantão? Qual é a sua avaliação analítica sobre a tática cinética empregada pela tripulação do SS Pruance? Vocês consideram que a física da aproximação balística envolveu um risco matemático excessivamente alto? Ou será este o novo paradigma algorítmico para os bloqueios navais no século XXI? Deixem as suas hipóteses, cálculos e análises geopolíticas nos comentários abaixo. Como analista nova, sabem que leio meticulosamente e respondo com entusiasmo aos insights fundamentados cientificamente que vocês compartilham conosco. A inteligência coletiva desta comunidade é o que torna o Mistérios da Ciência um laboratório virtual tão extraordinário. Se vocês apreciaram este mergulho profundo na termodinâmica, na física, da engenharia naval e na teoria dos jogos estratégicos hoje, não se esqueçam de injetar um pouco de energia cinética no botão de curtir. Isso otimiza os algoritmos do YouTube e ajuda o nosso canal científico a expandir exponencialmente a sua esfera de influência educacional na rede. Inscrevam-se na nossa rede e ativem o ícone do sino de notificação de frequência. Dessa forma, os seus dispositivos estarão sempre perfeitamente sincronizados com as nossas futuras análises rigorosas sobre ciência militar, tecnologia de defesa aeroespacial e as leis da física que governam os fenômenos e os conflitos do nosso complexo mundo moderno. Até a nossa próxima jornada científica. Mantenham os seus cérebros operando na capacidade máxima de processamento, sejam sempre céticos e analíticos com os dados que consomem diariamente e continuemos juntos a apoiar o estudo rigoroso da ciência da estratégia global. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a esta análise e estão todos dispensados.